Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do Camperiando. E hoje veio camperiar com a gente aqui, para nossa satisfação, Carlos Cardinal de Oliveira, bossoroquense, mas agora vice-prefeito de Garruchos. Mas que prazer, Carlinhos. Muito obrigado. Permite te chamar de Carlinhos pela nossa amizade há muito tempo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, tudo indo muito bem. E eu muito satisfeito de estar participando desse programa. Como é que está o nosso querido Garruchos? Está bem. A luta antiga é a mesma, né? Ainda mais agora nos tempos que chove bastante, né? A estrada. E a esperança, e a esperança pela estrada. Como você diz, é a última que morre. Mas as notícias são de que o governador autorizou o início das obras, né? Já está demorando um pouco, mas a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Mas esperamos a estrada. E no mais, Garruchos está bem, né? Está trabalhando bem, o prefeito Rola vem administrando o município com seriedade e muitas obras. Creio que esse é um fato também relevante. O Carlos Cardinal de Oliveira é médico veterinário, natural de Bossoroca. O senhor nasceu na Bossoroca, se criou em Bossoroca e saiu de Bossoroca quando? Foi para estudar, hein, Carlinhos? Foi para estudar com 10 anos. Fui estudar interno em Santa Maria. Naquele tempo o transporte que existia era trem, então tinha facilidade, né? 3 vezes por semana o trem saía no começo aqui de São Luís, depois desse regular, passava na Bossoroca, Santiago, enfim, Santa Maria. Era o jeito de... Fui interno num colégio marista, né? Uma grande oportunidade que tive na vida, né? Aprendi muito, né? E agora, já depois de uma certa idade, comecei a entender mais o que significa religiosidade. Eu cada vez fico mais católico. O Carlos Cardinal de Oliveira, muitos conhecem, né, como homem político, né? Inclusive, foi deputado federal 3 vezes, foi deputado constituinte. E antes da gente falar um pouquinho dessa questão política, é a última Constituição que temos até agora, né? A de 88. De 88, que tem as tuas mãos também, né? O que isso representa para a tua vida? A Constituição, ela tem assim, valores extraordinários. E o maior valor da Constituição, no meu entendimento, é exatamente a valorização das pessoas. Creio que a essência do trabalhismo, né? Eu sou PDT, trabalhista, a essência do trabalhismo é a valorização das pessoas. Aquilo que a gente não está mais acostumado a ouvir. O trabalhismo, na minha avaliação, é a única possibilidade que o país tem de se encontrar. Porque senão nós vamos para a mesma situação da Argentina e assim por diante. Mas o trabalhismo é o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Depois da Revolução Francesa, depois do positivismo, não tem outro caminho para salvar a humanidade que não seja a conciliação do capital e o trabalho. Os dois têm que existir, os dois têm que sobreviver e os dois têm que superar, inclusive, as doutrinas radicais como é o comunismo. O trabalhismo é muito diferente do comunismo. Então, a Constituição garantiu direitos e garantias individuais, porque algumas coisas, de vez em quando, a gente precisa refletir. Não poderia, no Brasil, ter gente, principalmente criança, passando fome. Não poderia. Não poderia ter criança sem uma escola digna. Isso não existe mais no mundo civilizado. E aqui, nos orçamentos, nós temos que fazer um grande movimento para rever os orçamentos públicos. Os nossos orçamentos, principalmente o federal, continuam existindo para pagar dívida e juro de dívida para banqueiro.
um pedaço disso tinha que ser para fazer grandes projetos, de creches, de escolas de tempo integral, de pensar em cursos técnicos, faculdades. São Luís, no passado, fez muito disso. E hoje, se comparar São Luís de 100 anos atrás, por exemplo, a São Luís do senador Pinheiro Machado, era uma São Luís cheia de escolas e cheia de possibilidades, e isso que eram épocas totalmente diferentes. Então, a Constituição, para mim, foi um marco. Eu era muito jovem, tentei aprender com figuras extraordinárias lá, né? Mas tive também uma alegria muito grande, porque nós nos elegemos aqui em São Luís porque os partidos daquela época resolveram lançar candidatos. No caso, o nosso partido lançou o meu nome, o PDS, na época, lançou o Adilson Mota, o PT lançou o Olívio Dutra, e aqui da região, Cerro Largo tinha muita integração, o MDB lançou o Rui Nedel. E todos foram eleitos. E todos foram eleitos, e diziam assim, não, vão se matar. E o que vai fazer menos voto é o Cardinal. Eu fiz menos voto, mas me elegi. Que coisa impressionante, né? Logicamente que o nosso objetivo da conversa é a arte musical, enfim, a arte de uma forma geral. Mas não poderia também começar uma entrevista dessa sem falar com uma pessoa que foi 3 vezes deputado, que ajudou a escrever a nossa Constituição, mas antes de entrar na arte, o senhor foi administrar Garruchos como prefeito. Hoje o senhor é o vice-prefeito, mas também foi prefeito de lá, né? Fui prefeito de Garruchos num tempo muito difícil, porque até ali, exatamente quando eu assumi, as conversoras repartiam um pouco da ICM. Depois de uma discussão judicial complicada, ela transferiu a sede para Itá, em Santa Catarina, enfim. Mas tivemos ali, o orçamento deveria ser 17 milhões, foi 12, 13 milhões. Aquilo quase inviabilizou a prefeitura. E a verdade, eu sou muito incomodado com os últimos governos, com o atual e com os últimos governos, porque na essência as pessoas não mudam nada. Sabe quanto a conversora deixa para Garruchos? Nada. Uma empresa gigantesca, ela é o melhor exemplo daquilo que até diziam que o doutor Brizola era chato, das chamadas perdas internacionais. Tu imagina uma empresa daquele tamanho não deixa nada. Eu imaginava que Garruchos estava bem com retorno, então não tem retorno. Não, pelo contrário. Garruchos tem que arrumar estrada, Garruchos tem que gastar, enfim, e as conversoras não pagam nada. Esta é uma grande revisão que tem que ser feita. E foi no tempo da Dilma. Veio uma portaria isentando as conversoras de qualquer tipo de imposto, inclusive de ISS, que se pagassem pelo menos isso, eu já não digo o ICM, que é um negócio mais, né? E quem perdeu foi o município. E o Estado, né? O Estado. O Estado, para o Estado também é muito significativo isso, né? E nós temos que, enfim, tem coisas que existem e a gente, o Jaime já dizia, né? Eu não creio em bruxas, pelo que ela sai, né? Tem coisas misteriosas, né? É verdade. Vou aproveitar essa tua deixa, né, que já falou do Jaime, e vamos entrar então no nosso objetivo da nossa prosa aqui. E essa veia artística de compositor iniciou quando em Cardinal? Bem, eu desde muito cedo, né, eu tive uma professora na Bossoroca, a professora Maria Carolina Nascimento, que me estimulava, aliás, estimulava todos os alunos a fazer redação, né, a escrever, de vez em quando, os versos, né? Eu lembro, assim, quando o primeiro bispo foi a Bossoroca, Dom Luiz Felipe de Nadal, naquela época era uruguaiana a nossa diocese. Ela me escalou para fazer o discurso. Eu devia de ter 7 anos, eu acho. Eu tremi que nem vara verde, mas fiz o discurso, 4, 5 frases, né? Sim. Mas a partir dali eu achei até Gostou. lindo falar, e quando surgiu a oportunidade eu me apresentava. Mas assim, então tive essa experiência lá da Bossoroca com a professora Maria, e o colégio em si, né? Declamavam, tocavam. Bossoroca hoje dizem que tem muito músico, e é verdade. Tem muito artista na Bossoroca, não só músico, né?
pintores, escultores, escritores, enfim, artesãos, muitos. Lá tem algo muito direto com a civilização missioneira. Isso vem das missões. Uhum. Bom, e essa composição? Conta para nós qual foi a primeira composição que o senhor fez? Pois olha, assim, para gravar, né? Uhum. Eu fui estudar em Porto Alegre, tive o privilégio, a alegria de estudar no mesmo colégio do Danton, Dr. Danton Ramos de Moraes, que morava com a avó, a dona Ceci Caetano Ramos, tia do Jaime Caetano Brau. E o Jaime ia muito lá, e muitos artistas iam lá. Lá era um apartamento assim, inspirador. Eu ouvia assim, né, aqueles grandes músicos, né, ouvia e eu pensava, mas um dia eu vou me arriscar. E aí o Jaime levava seguidamente o Noel Guarani da Bossoroca. Fiquei amigo do Noel. O Noel me prometeu, nas férias eu vou tirar uns dias contigo na Bossoroca. Naquele tempo era assim, tirar uns dias, ficava lá em casa e a gente ia fazer churrasco, fazer reunião, cantar, ir nos lugares. E realmente o Noel Guarani foi para lá, éramos amigos, e quando chegou lá me disse, eu trouxe um amigo aí. Tem lugar? Claro que tem lugar. Era o Pedro Hortaça. Bueno, aí conheci o Pedro Hortaça, né, e fomos a Garruchos, numa daquelas oportunidades. O pai já tinha um campo em Garruchos. Fomos a Garruchos. O Pedro Hortaça, o Coca Pinheiro, vereador aqui em São Luís, gostava muito de música, de declamar, escrevia bem o Coca Pinheiro. E fomos lá e fizemos um encontro assim, de muitos gaiteiros, né? Muitas pessoas que tocavam violão, declamadores, e eu falei sobre o Rio Uruguai. Né? Falei um pouco ali sobre o Rio. E aí o Pedro me disse, mas vem cá, essas coisas nós temos que transformar em verso. Tu vai ir comigo no Festival da Barranca. Então, pela mão do Pedro Hortaça, conseguimos um convite para a Barranca. Até hoje é difícil de conseguir um convite para a Barranca, e fomos no Festival da Barranca. E lá, todo mundo que vai lá tem que apresentar alguma coisa, e começamos lá. E sabe o que não, perdemos dos 2 primeiros anos as letras, as músicas, mas a companheira é de 84, veja. O tema do festival era Mulher Gaúcha. E aí o Pedro fez a valsa, né? Por sinal é linda a valsa, né? Eu fiz a letra, ele me ajudou a fazer algumas correções na letra, inclusive colocando aquelas expressões em Guarani, né? Enfim, então foi uma das músicas que nasceu lá na Barranca. E quase todas as que eu fiz e o Pedro gravou nasceram lá no Festival da Barranca. E hoje as tuas composições são todas elas gravadas pelo Pedro? Pelo Pedro e por muitas pessoas. Uhum. Eu fico muito feliz com isso, né? Por exemplo, o Miguel Marques fez um disco sobre a mulher e gravou a companheira. O Dante Ramon Ledesma também gravou a companheira. E seguidamente eu ouço, né? Essa interpretação do Dante Ramon, inclusive a Rádio Nativa lá de Santa Maria, que vocês têm uma ligação, seguidamente toca a companheira com o Dante. O Porca Véia também gravou. Eu fiquei muito feliz porque não tinha assim grande amizade com o Porca Véia, mas achei, ele gravou várias valsas num disco, né, e resolveu incluir a companheira. Aqui de São Gabriel, Haroldo Torres e Jorge Leal gravaram a companheira. Tem um pessoal de Santa Cruz do Sul que fez um disco, incluiu. Enfim, a companheira tem várias gravações. Né? Várias gravações. Perfeito. Bom, o nosso bloco ele não é muito extenso, a nossa prosa que às vezes começa a estender, porque o senhor tem aí know-how para falar praticamente a manhã toda, né? Mas nós gostaríamos de ouvir uma primeira composição e eu gostaria que o senhor falasse do Chico Capincho, que é o nosso primeiro tema. Chico Capincho. Lá em Garruchos, Garruchos foi criada, lá logo após a República, um fazendeiro de lá, Manuel Batista, doou 40 hectares no Porto dos Garruchos. Garruchos, índios guaranis do Brasil e da Argentina. Tanto é que tem Garruchos do lado brasileiro e Garruchos, uma cidade do lado argentino. E o seu Chico Capincho
vem desta raça dos Guaranis, índio puro, ele e a dona Dina, a mulher dele. Então, esse fazendeiro doou essa área para que não mais escorraçassem os índios, porque eles viviam perseguidos, né, eram taxados de todas as coisas ruins, viviam escondidos nas ilhas, pelo meio dos matos, e aí com esta área os guaranis, os gaúchos foram para lá. O seu Chico nasceu e se criou numa ilha, moço veio morar na beira do rio, se tornou chalaneiro do rio Uruguai. Chalaneiro é o que leva passageiros, porque até hoje é assim, né? Uma chalana que leva os passageiros. Um dia é do Brasil, outro dia é da Argentina. E esse tratado que não tem assinatura de ninguém é o que mais respeito. É um acordo? É um acordo internacional. Então, o seu Chico foi canoeiro lá, pescador, um grande pescador, e nunca se afastou e criou toda a família na beira do rio. Então, nós resolvemos homenagear o seu Chico. Eu fiz uma poesia, porque uma vez eu fui visitá-lo e ele me disse, meu filho, eu agora estou pouco. Por quê, seu Chico? Porque eu tive que ir no doutor. Sim, mas e aí, seu Chico? Não, eu nunca tomei remédio de doutor. Ele só tomava, como ele dizia, jujo, chás, ervas, assim, com folhas, raízes, enfim. Então, e realmente ele durou pouco. Então eu escrevi uma poesia imaginando como é que morre um pescador, um chalaneiro. Fiz a poesia, mostrei para a Marianita, para o Gabriel e para o Beto, e evidente, para o Pedro, e eles, nós vamos fazer uma música. E saiu a música, Chico Capincho. E saiu a música, e depois disso, a Marianita agora está trabalhando a questão de um livro para criança. Eu acho que unindo, né, essa questão dos mais antigos com as gerações futuras. Argentina, no cruzar dos anos, chalanas e remos, espinhais e redes, remansos grandes pra guardar segredos, poços fundos pra esquecer as sedes, poços fundos pra esquecer as sedes, raça guarani das missões daqui, cevador de mate, piava e futuro, um capincho na água, nos remos ventos, ninhada grande, um porto seguro, ninhada grande, um porto seguro. Chico Capincho, quando bate o remo em direção à lida, pescando sonhos na cadência mansa, nos tombos d'água vai tauriando a vida. Chico Capincho, quando bate o remo em direção à lida, pescando sonhos na cadência mansa, nos tombos d'água vai tauriando a vida. Dois garruchos para o mesmo passo, no val do rio sustentando a vida, igual um Pedro, pescador do Uruguai, o índio costeiro enaltecendo a lida, o índio costeiro enaltecendo a lida. Num fim de tarde tinha serração, chalana embarcada foi rasgando o véu, foi assim que eu vi na imaginação Chico partindo em direção ao céu, Chico partindo em direção ao céu. Chico Capincho, quando bate o remo em direção à lida, pescando sonhos na cadência mansa, nos tombos d'água vai tauriando a vida. Paco Carpincho, gran carpinchero, golpeando el remo en dirección la lidi, pescando sueño en la cadencia mansa, nel lomo d'água tu lleva la vida. Chico Capincho, quando bate o remo em direção à lida, pescando sonhos na cadência mansa,
nos tombos d'água vai tauriando a vida, nos tombos d'água vai tauriando a vida, nos tombos d'água vai tauriando a vida. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje está camperiando direto de Garruchos, Carlos Cardinal de Oliveira. Eu ia te perguntar por que o senhor é nascido na Bossoroca, teve um tempo em São Luís também, por que concorreu lá em Garruchos, mas no meio da conversa eu percebi que seu pai tinha propriedade em Garruchos. Exatamente. O pai era barraqueiro, como se dizia, né? No começo ele mesmo saía... Como é que era o nome do seu pai? Leoveral de Souza Oliveira. Inclusive tem uma quadra de esportes em Bossoroca, né? Uma praça. Uma praça. Então meu pai saía a cavalo, né? Comprando os frutos do país, como se chamava, era couro, pele, lã, crina de cavalo, de cavalares. Comprava, pagava e deixava nas fazendas, e depois as pessoas que não existia empresa de transporte, mas tinha empresa com carroça e carreta que transportavam isso. Inclusive aqui para a região, na época era o 4º distrito de Santo Ângelo, Vila Seca, por aí. Quem fazia esse transporte era o pai do Luiz Carlos Borges. Então eu conheci o Borges, né, bem mocinho, tocando gaita, quando o pai dele, os irmãos, né, assumia que, porque ia 5, 6, 7 carroças, né, carregando couro, e na época da lã mais ainda, né. Então iam os Borges, era uma família grande, iam uns quantos, né, levando aquelas cargas. E aqui para Garruchos, né, ia porque tinha que posar, dependia do fazendeiro ficar mais um dia, né. Então o pai fez muito isso e arrendou um campo, né. Depois quem fez todo esse trabalho, né, porque o pai se acercava de muita gente boa, gente amiga, e de tantos, tanta gente que ele conheceu e fez negócios. Eu vou dizer um que depois assumiu, inclusive andava numa mula no começo, depois numa caminhonetinha, o Gumercindo Oliveira, fundador da Barraca Missões mais tarde. Trabalhou conosco, com Moral, lá em casa, nós somos compadres, né? A Zilda e o Gumercindo, compadre e comadre. Então, começamos a criar vínculos em Garruchos. E nas férias, as chamadas férias grandes, pequeno assim, nós íamos para Garruchos. E eu perdi a eleição em São Luís, aqui para prefeito, e começou o movimento para emancipar Garruchos. Eu já tinha participado da emancipação da Bossoroca. Mas eu vou nessa também. Mas só tinha um jeito, eu tinha que transferir para São Borja, porque senão não podia, na época era distrito, né? Então, para participar daqueles, tinha abaixo-assinado, depois tinha plebiscito, e aí transferia para São Borja, mas já pensando em Garruchos. Então, por isso a minha ligação, né, sem contar, assim, nessa parte, digamos, artística, que eu não posso me classificar assim, mas dessa minha vivência com grandes artistas, com o Pedro Hortaça. Quantas vezes fomos a Garruchos, citei aqui o Coca Pinheiro, né? Eu ia fazer uma parte, como se diz na linguagem política, né, do Coca Pinheiro. O Coca Pinheiro foi um dos fundadores da Mostra da Arte Missioneira. Exatamente, que foi algo muito interessante. E o Coca, né, realmente merece, ele tem algumas homenagens aqui em São Luís. Não faz muito, fui aqui na Câmara, né, tem um espaço ali, né. Coca Pinheiro foi uma grande figura de São Luís Gonzaga, no tempo que os vereadores não ganhavam. É verdade. Eu lembro desse período, né? Acho que em 1986 eles não ganhavam ainda, né? Depois que teve foi depois da tua Constituinte aí, né? Que passaram a ganhar.
eu evidente que eu elogio, porque a Constituição tem muitos avanços. Claro. Mas ela permitiu... Muitos direitos. Não, assim, o maior retrocesso que eu considero na vida política brasileira, o maior deles, o fundo eleitoral. E o segundo deles, tem muita gente que não vai gostar, emenda parlamentar. Não tinha que ter emenda parlamentar. Tinha que ter programa, por exemplo, o governo Lula agora, né? Falou que ia voltar o Minha Casa Minha Vida para os pobres. Para os ricos já voltou, para quem tem dinheiro, para os pobres ainda não. Termina com essas emendas e bota num fundo para construir casa para esse povo, porque diz assim, mas o fulano não merece. Não culpem crianças de 3, 4 anos por essa crise que vive o Brasil. Pense nisso. O senhor abriu uma brecha aqui para mim também dar uma desabafada, porque quando eu estou entrevistando, jornalisticamente não posso falar, né? Porque aí eu tenho que ser imparcial. Mas eu vou dizer agora, uma coisa que eu gostaria de dizer há muito tempo. Essa tal de emenda parlamentar é, na verdade, uma moeda de troca para o deputado se manter no poder. Porque é só criar um programa do governo e os municípios se cadastrar, o dinheiro teria que... Exatamente. O dinheiro é nosso, ele está só retornando, né? Exatamente. É exatamente isso. E assim, as emendas parlamentares que vêm desse mesmo ninho do fundo eleitoral, que coisa vergonhosa. Mas pegar 5 bilhões do orçamento para dar para meia dúzia, no caso do Brasil é meia dúzia de deputados que ganham para o fundo eleitoral. Isto é vergonhoso para o país. Então, essas mudanças, né? E eu comecei a falar, eu citei o caso da Argentina, né? Vai aparecer aqui no Brasil um tipo Milei. Vai aparecer, porque não é possível, num país com milhões de crianças passando necessidade, tu destinar 5 bilhões do orçamento, dinheiro do povo, que é a distribuição mais injusta que existe. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou ter certeza no número, mas vou dar uma pedrada aqui. 300 pessoas, num estado com milhões de habitantes, vão receber o fundo eleitoral agora, quando tiver eleição para deputado. E vão receber quanto cada um? 1,5, 2, 3, 4 milhões para gastar na campanha. Municipal ainda. Mas vamos voltar à parte artística, que essa nos deixa mais tranquilo, né? E a gente pode até pensar em viver um pouco mais. Dias atrás eu estava olhando um festival pelo YouTube e o senhor estava de jurado lá na região sul do estado. Seguidamente o senhor é convidado para ser jurado também? Pois olha, creio que a partir da barranca, mas também de muitas amizades, assim, fui convidado, né, com os organizadores de festivais. Mas já fui aqui em São Borja, né, no tempo da Ronda de São Pedro, né, tive o privilégio de ser jurado junto com o Aparício Silva Rila. E às vezes eu fico me lembrando do Aparício, né? Um gênio, né? Na verdade, um gênio. Né? Aqui na Bossoroca, no Manancial, fui jurado, aí com o Turco Julião, né? Com o Julião Ayub, né? Que era dos Angueras, né? Uma grande figura. Fui jurado em Rosário do Sul, na Galdeirada, 2 ou 3 vezes. Né? Da última vez fui companheiro de júri e depois fomos juntos para Livramento. Ele precisava ir para Quaraí, onde estava uma filha, o Miguel Bica. Ele já estava sentindo um pouco a questão da saúde, mas uma figura extraordinária, o Miguel Bica, que aliás morou em Garruchos. Lidou numa fazenda em Garruchos, né, no Ibitirum, e eu, naquele tempo, né, andava a cavalo, fui visitar, tinha que andar uns 7, 8 quilômetros, fui visitar o Miguel Bica a cavalo. Né, eu e uns companheiros, evidente que para fazer churrasco, tomar uns tragos e ouvir música. Né. Então, mas fui jurado lá no Carijo da Canção Gaúcha, acho que 3 vezes. Né. E como é que é essa função de jurado? Não, tem sempre os inconvenientes que te ligam antes, olha, né, mas já ligam para fazer a classificação das músicas, né, ligam antes. Não, e tem sempre alguém que tenta, né, mas os festivais, assim, a turma é muito boa sempre, né, e não tem muito o que fazer hoje com as tecnologias modernas. Né, hoje com
Antes era difícil, aquelas fitas em rolo, né? Aquilo dava problema. Agora sai tudo perfeito, né? As gravações, o som, né? Antes influenciava muito quem cantava, às vezes. Um grande cantor fazia apresentação para a fase de classificação e depois não ia no festival. Então, hoje tem regras para tudo isso, tem entendimento para tudo isso. A companheira vai ficar por fim, né? Primeiro nós vamos ter que ouvir outra composição tua. Fermento de Esperança. Fermento da Esperança. Foi um tema lá do Festival da Barranca, né? E eu, como sempre acampei junto com o Pedro Hortaça, né? Comecei com o Pedro solteiro e depois com os guris, né? Então o senhor acompanhou o casamento do Pedro? Muito. Mas não, né? Foi padrinho de casamento? Não, assim. Mas sempre fomos amigos, né? A Rose é de São Borja, né? A Rose foi vereadora em São Borja? Foi vereadora em São Borja. E é evidente que lá eles têm aquelas amizades antigas, né? Né? Com o Rilo, como tinha aqui com o Jaime. Mas, enfim, acompanha a família deles há muitos anos, né? E esse foi um tema de lá. E eu quis também homenagear a minha mãe, que ali na Bossoroca fazia pão, né? No forno, né? Aquele pão grande, pão de casa, né? E tinha uma coisa que... Como é que é o nome da sua mãe? É Vivaldina, mas todo mundo conhecia como Vica. Vica. Né? Vica, dona Vica. E uma tradição que até podia... Tem uns lugares que estão fazendo de novo. Mas a mãe fazia pão, a gurizada ia tocar o cilindro, né? Porque dos dois lados, um de cada lado, cansava, 4, 6 guri tocando o cilindro, depois o forno. Ela fazia aqueles lagartos que a gente chamava, né? Os lagartos, os bichinhos, botava olho de feijão. Aquela era a primeira forma, que era da gurizada. E depois de feito o pão, distribuía. Nós tínhamos vários parentes ali perto e grandes amigos e amigas ali, então distribuía um pão para cada vizinho. Na outra semana começava a voltar os pão, que era o vizinho que fazia e retribuía o presente. Aquilo era fartura. E dá para fazer hoje em qualquer lugar. Lá em São João do Tujá, tem há muitos anos uma parceria desse tipo com carneada de gado. Cada mês um carneia. E divide a res, né? E todos recebem 15 quilos de carne, mais alguma coisa, dependendo da vez. Não tem miséria lá. E carne fresca. E carne fresca, exatamente. E o que carneia faz uma festinha. Tem que assar os rinhos, matame, e todos se reúnem para fazer aquela festinha. São João Tujá. São João Tujá. Garruchos. Seguidamente tem pessoas que me ligam de lá para participar do programa. Então o Fermento de Esperança é uma homenagem à sua mãe, a Dona Vica. Dona Vica. Vamos ouvir então com o Pedro Hortaça? Pedro Hortaça. Veio a semente das antigas reduções, céu, sol e terra, quando o pão se dividiu. Em nossos dias, o legado das missões precisa levantar onde caiu. Em nossos dias, o legado das missões precisa levantar onde caiu. Ajuntou-se a gurizada dos vizinhos, dia de pão não tinha de brinquedo. A despensa se agrandava no ringido do cilindro nas munhecas do piazedo. Minha mãe, de lenço na cabeça, repassava a massa com talento, emoldurando de forma carinhosa o pão trabalho transformado em alimento. Lembro bem dos lagartos tostaditos no forno quente que impaciente eu esperava. Olhos de feijão à parte do piazedo na primeira forma que aprontava.
num upa depois se repartia o pão sovado por toda a vizinhança. Hoje me vem repontando o pensamento, velhas quarteadas, fermento da esperança. Meu irmão, precisamos pegar juntos. Larga o orgulho, a miséria prosperou. Ombro a ombro, jamais repartiremos o pão da esmola que o diabo amassou. Ombro a ombro, jamais repartiremos o pão da esmola que o diabo amassou. Ombro a ombro, jamais repartiremos o pão da esmola que o diabo amassou. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube. Estamos conversando hoje com Carlos Cardinal de Oliveira. Antes de voltar à área artística, a política sempre esteve no teu sangue, né? Como você mesmo disse, que pretende até quando com a política? Não, a política, eu vou dar... O doutor Brizola usava muitos exemplos, né? Inclusive lá no Rio de Janeiro os carioca ficavam olhando assim, porque lá não entendiam direito os exemplos do doutor Brizola. Ele dizia, eu sempre vou estar na cancha, porque o parilheiro de verdade morre na cancha. Claro que eu estou assim pegando o ditado do doutor Brizola para dizer que a política não é uma coisa circunstancial na minha vida. Eu nunca me candidatei para ser isso ou para... Não. Eu me candidatei porque gosto da política e sou um apaixonado pelo meu partido, né? Então, sempre foi PDT? Sempre trabalhista, mudamos de nome, tentamos voltar ao velho. Os meus pais eram PTB, né, antigamente. Depois tentamos recriar o PTB com o doutor Brizola, perdemos na justiça. O doutor Brizola criou o PDT, mas assim, na essência, eu me considero trabalhista. O senhor conviveu com o doutor Brizola? Não, assim de dizer uma convivência grande, não. Mas ele ia muito a Brasília no tempo que nós estávamos lá. E eu fui algumas vezes no Rio de Janeiro. Fui uma vez até levar uma sugestão para o governo. Estavam estragando alimentos, apodrecendo nos armazéns aí. E o Betinho, aquele sociólogo do Rio, tinha o Fome Zero. E aí eu fui lá, conversei muito com o doutor Brizola e fui conversar com o Betinho. E a partir realmente ali eu tinha muitos dados, muitas estatísticas de comida estragando em grandes armazéns, né? E não queriam liberar, às vezes por uns trocos, né? Essa coisa que eu considero assim, desumana, né? Mas enfim, e fui no Uruguai algumas vezes também, né? E dizer assim, fomos ao Uruguai, eu e o Carlos Araújo, que na época era casada com a Dilma Rousseff, né? Fomos lá para uma atividade política em Montevidéu e ficamos lá na fazenda do Dr. Brizola. Mas quem conversou mais no almoço, na janta, enfim, foi a dona Neuza. E querendo saber coisas de São Luís e de Santo Antônio das Missões. Eu fiquei admirado como ela conhecia a gente aqui. Eles, né? Mas ela mais, porque ela, aqui de São Borja, né? Tinha o doutor Jango, sempre fez política, desde muito, irmão dela, né? Desde muito cedo. Mas eu fiquei admirado, ela perguntando das famílias aqui de São Luís Gonzaga. Para citar duas, a família Grisólia e a família Bolacel. E o senhor foi secretário de Agricultura com o doutor Alceu Colares? Doutor Colares, isso. O Alceu Colares também tinha uma veia artística, né? Muito, gostava muito de declamar. Inclusive do Jaime Brown, né? Buchincho é um dos grandes declamadores do Buchincho. E gosta de escrever, né? Sim. Tem uma poesia dele que, seguido
as pessoas assim ficam na dúvida. Não, mas eleição pode dar problema. Eleição nunca dá problema desde que seja séria. O Dr. Colares escreveu uma poesia que a essência dela é assim: põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão. O voto é a última solução. E as composições surgem em que momento, quando você escreve? Não, nessa lá na Barranca, né, que é mais... Eu não sei se eu tenho 12, mas é por aí com o Pedro lá da Barranca. E algumas não, o Pedro não, porque perdemos. Uhum. Mas lá dão o tema Sexta-feira Santa à noite, e sábado à noite tu tem que apresentar a letra e música. Então não tem muito tempo, né? É meio corrido. Mas temos uma que nós fomos lá em Garrucho, tomando mate na beira do rio, daí eu escrevi, comecei a escrever, e o Pedro me ajudou, inclusive corrigir algumas coisas ali, que era para ser mateando em garruchos. Mas aí na gravação, porque já tinha mateando, ou eu não tenho certeza, aí foi Rumos. Aí ficou Rumos, é uma música bonita até. Ficou Rumos, que é Tomando Mate na Beira do Rio Uruguai. Perfeito. Agora vamos voltar a falar da Companheira, né? A Companheira tem sido regravado. Toda vez que o senhor ouve, como o senhor disse que está passando por Santa Maria e ouve na Rádio Nativa ou outra emissora Companheira, muitas vezes o locutor não dá o nome do compositor, mas o senhor sabe que a Companheira é sua, né? Qual é a sensação que o senhor sente cada vez que pede a Companheira? Não, eu fico muito, muito feliz, né? Porque a ideia, né? O Pedro tinha a valsa, né? É bom dizer que o Pedro é destes artistas raros, porque tu perguntasse quando que surge, qual é o momento. O Pedro, por exemplo, está pensando, porque ele é meio bugre, fica imaginando, fica matutando, né? E vem uma música. E aí ele grava. Agora tem esses meios modernos, né? Mas antes era mais difícil, mas ele grava. Então ele vai gravando. Quando eu escrevi a Companheira e ele acrescentou várias coisas na Companheira, ele me disse, mas eu tenho essa valsa. E foi lembrada a valsa, né? E casou com a Companheira. E casou, exatamente, porque tem que dar certo isso, né? Mas a ideia foi homenagear as nossas companheiras, né? E eu fico muito feliz porque num mundo de tanta ignorância, vamos ser bem claros, né? Isso que fazem, né? Em relação ao desrespeito com as mulheres, né? E no próprio gauchismo, vamos também ser muito claros, né? Eu acho lindo essas músicas, né? Que falam da superioridade do homem, do macho, etc, etc. Mas, sinceramente, eu prefiro a Companheira. É verdade. Cardinal, olha, eu não tenho palavra para te agradecer pela gentileza de ter vindo aqui, né? Em nosso programa. Muito embora a gente já se conhece há tempo, mas não que de Garruchos é tão distante, né? Mas o senhor é ocupado lá, é ocupado aqui, a gente não se encontra. Então foi um momento especial e eu tenho a impressão que os nossos ouvintes vão adorar essa conversa, até porque o senhor tem muito a contribuir também na parte cultural e na parte artística. E para fechar, o que Garruchos está fazendo assim na parte cultural lá? Pois olha, várias coisas. Agora fez uma cavalgada. Uhum. O nome da cavalgada, Santa Bárbara de Garruchos. E muitas pessoas, mesmo de lá, mas por que Santa Bárbara? Porque logo após, como eu disse, a proclamação da República, que o fazendeiro Manuel Batista doou 40 hectares para ser a morada dos índios, para não viverem mais escorraçados, deram o nome da vila. Aliás, foi uma grande festa dos republicanos em São Borja, e ali deram duas denominações. Uma dando nome à vila dos Garruchos, porque há mais de 300 anos, agora, naquela época, mais de 200, os jesuítas mandaram uma santa para Garruchos, Santa Bárbara. Uma santa extraordinária, perfeita, à altura de uma índia. Eu imagino que foi um índio que fez 1,57 m. Perfeita, o Instituto Histórico já foi lá, comprovadamente, a Santa Bárbara é de lá, porque era uma região de muitos raios, muitos trovões, muitas tempestades. Então,
batizaram a vila de Santa Bárbara de Garruchos. Foi o primeiro nome de Garruchos. Santa Bárbara de Garruchos, por isso o nome da cavalgada. E o outro batismo que os republicanos deram, porque teve uma moção de um republicano de São Borja, né, que era amigo do Pinheiro Machado, na época não era senador ainda, era muito amigo, republicano. Então resolveram batizar a antiga Vila de Santo Antônio, batizaram de 13 de janeiro, porque é a data que a moção plebiscitária do Aparício Mariense foi aprovada. Então, a Vila 13 nasceu junto com Garruchos, né, no mesmo dia. Portanto, são republicanas. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso para o senhor, para a sua comunidade de Garruchos, para a sua família toda. E nós vamos agora, então, ouvir na voz de Pedro Hortaça, composição de Carlos Cardiano de Oliveira, para fechar o nosso camperiano, Companheira. Alma da querência, companheira de muitas caminhadas, fibra de mulher, doce paciência, das sangas cruzando as canhadas, fibra de mulher, doce paciência, das sangas cruzando as canhadas, companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti. Jeito terno de servir o mate, no gesto firme diante as incertezas, quanto apoio no mais duro embate, quantos carinhos pra matar tristezas, quanto apoio no mais duro embate, quantos carinhos pra matar tristezas. Companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti. Vamos mateando nossas alegrias, veja que lindos filhos que criamos, aquecendo nosso amor todos os dias. São seivas puras dos mates que cevamos, aquecendo nosso amor todos os dias. São seivas puras dos mates que cevamos. Companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti.